Olá, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos. Estamos neste dia aqui trazendo esse comunicado especial para a igreja e também falando a respeito, comentando um pouco esse assunto. Bem, queridos, nós tivemos um decreto estadual que o governador emitiu ontem à tarde e um da prefeitura do município também, que à noite, ontem, saíram esses dois decretos. Esses dois decretos, eles tratam a respeito da suspensão de algumas atividades devido ao número grande e aumento de número de Covid, de internação e de casos graves de Covid. A situação se tornou muito preocupante. Essa semana passada, ou nessa semana, não lembro bem, mas chegamos a 80 e tantos por cento da ocupação dos leitos para pessoas que precisariam de UTI. E isso assustou e trouxe uma preocupação enorme para as autoridades. E nesse sentido, se reuniu o governador, se reuniu o prefeito, os dois em conjuntos. Eles resolveram combater, tentar amenizar essa situação drástica e dramática, eu creio, para a nossa cidade. Então, foram lançados os decretos e nesses decretos eles proíbem a realização de cultos presenciais de pelo menos 15 dias, tá? Então, durante 15 dias não haverá cultos presenciais. O decreto estadual, ele permite que as igrejas elas possam transmitir os seus cultos via internet e permite também que os técnicos, as pessoas vão tocar, as pessoas que vão ser necessárias para a transmissão do culto estejam presentes. Ou seja, a igreja pode fazer seu culto via internet e ter o seu ministério de louvor, os seus técnicos, as pessoas que vão formar a equipe que vão filmar e transmitir esse culto via internet, certo? Isso seria durante 15 dias, esse decreto tem em vigor até o dia 10 de março. E para as igrejas, os estabelecimentos que por acaso viessem a desobedecer, esse decreto, eles terão uma multa de até R$50 mil, tá? Então, e a fiscalização vai ser mais intensa do que nas vezes passadas, tá bom? Então, esse é o decreto, isso é o que saiu agora nas mídias e por isso que eu estou falando hoje, fazendo esse comunicado para a igreja. Desse decreto, desses decretos, o qual eu vou colocar uma cópia do decreto, já coloquei para os membros da igreja ontem, vou colocar de novo hoje, você vai ter acesso aos dois decretos, se assim você quiser, só é você acessar o grupo da igreja, nós teremos os dois decretos, que você pode ler tranquilamente em casa. Esses dois decretos, eles causaram uma reação tremenda, ferveu no meio do grupo dos pastores e também muito comentário entre os irmãos, né? Alguns pastores, por exemplo, então vamos começar logo pela Igreja Católica. A Igreja Católica, até antes do decreto, de pouco antes do decreto até municipal sair, a Igreja Católica, o bispo já tinha se manifestado, fechando as igrejas católicas por esse prazo de 15 dias. Não haverá culto presencial, só os cultos transmitidos pela internet. Também quem se manifestou a esse respeito foi o pastor Estevão, né? Ele falou para a igreja dele, não falou para a minha, nem para a igreja dos outros, mas para a igreja dele, que iria cumprir o decreto, ele cumpriu o decreto e que a partir de ontem estava suspenso todos os cultos presenciais, os cultos iam ser via internet. E também ele falou que atendimentos, todas as atividades que fossem presenciais estariam suspensas para a primeira igreja batista, né? O nosso irmão, pastor Estevão. Outros pastores se manifestaram. Olá, queridos e amados irmãos da primeira. Pois é, vamos ter que parar um pouco. Todos os nossos cultos presenciais, atividades presenciais, atendimentos pastorais,
ensaios, quaisquer coisas. Até que uma segunda ordem. Temos que ser solidários com o aumento do estado da cidade e com a preservação da vida. Está difícil a pandemia e a igreja não pode ir contra a ordem das coisas. Então, eu peço que você se aquiete. Nossos cultos serão transmitidos online, como no início. E assim que voltar à normalidade, eu falo com vocês, tá bom? Obrigado pela compreensão. Obrigado. Fiquem orando pelo momento que é de oração. Mas com certeza estamos juntos. Agora, totalmente online, até uma segunda ordem. Deus abençoe. Um beijo para todos. Lembre-se, células online, escola online, cultos online. Um beijo. Deus abençoe a todos. Pastores se manifestaram também, né? Alguns pastores, inclusive pastores amigos, se manifestaram, né? Pastor Jean, por exemplo. Olha, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui fazer um pronunciamento porque, de fato, é lamentável este decreto da forma que ele foi feito. Porque esse decreto que veio das autoridades do nosso estado, permitindo que shoppings, bares, restaurantes e muitas outras coisas fiquem abertos e igrejas fechem, deixa transparecer que a culpa do avanço dessa curva, do avanço de pessoas contagiadas, contaminadas com o Covid, é da igreja. Então, essa determinação, esta decisão, é uma decisão que nós, como igreja, ficamos nos sentindo culpados. Porque, de fato, se tudo pode ficar aberto, menos igreja, então a culpa é de quem? Então eu lamento muito, não concordo com a decisão da maneira que foi tomada, concordo sim com restrições, precisamos sim sermos responsáveis, não concordo com a irresponsabilidade com a vida das pessoas, reconheço a gravidade da situação, concordo que deveria restringir para 30% com fiscalização e punição para os pastores ou líderes religiosos que não cumprissem as determinações. Agora, deixar algumas coisas abertas e fechar a igreja, aí eu sinceramente acho isso muito injusto, lamento muito esta decisão. Por exemplo, Jean Kleber, vocês podem ver, ele colocou que não gostou do decreto, porque o decreto permite que bares e restaurantes e outras coisas funcionem, a igreja não. Então ele tem esse pensamento, que é um pensamento também respeitável, de que ele se sentiu culpado porque é como as igrejas fossem culpadas pela pandemia. Eu achei um pensamento dele, um pensamento representa o ministério da igreja dele, um pensamento a ser analisado. Outros pastores entenderam, ficaram chateados porque iam parar as igrejas que não tinham necessidade por N motivos. E até eu vi um dos motivos porque as igrejas que pagam aluguel, eu vi isso expresso, está expresso lá, que o pastor dizendo que estava muito preocupado porque como é que ia pagar o aluguel, né? Que ia deixar de arrecadar. O pastor Sérgio Queiroz, né? Sérgio Queiroz, eu creio que seja o Serginho da Cidade Viva, acredito que sim, mas se manifestou lá no grupo da APEP, que é a Ordem dos Ministros Evangélicos, dizendo que ficou chateado porque é inconstitucional, não tem base constitucional e que não pode fazer isso, e queria que o prefeito se manifestasse, né, dirigiu o seu posicionamento ao prefeito da cidade, que o prefeito se manifestasse, porque no decreto da prefeitura não fala em igreja, ele quer que o prefeito já havia entrado em contato com o prefeito e tal, para o prefeito se manifestar. Então, é uma opinião também a se analisar, né? E nós sabemos que tem muita política que está envolvida nessas questões e nessas opiniões. É algo que se analisar, né? Política a favor, política contra, então tem muita política que está no meio desses pensamentos, tá? Há também a questão da preocupação com o financeiro da igreja e tal, etc. e tal, tá?
Ouvi todas essas opiniões, analisei todas e, queridos, quero dar a minha opinião pessoal e a opinião que eu tenho e que também, com certeza, eu tenho certeza que os membros da nossa junta, eles têm, na maioria, essa opinião que eu vou trazer para vocês, tá certo? É nossa opinião, tá? Nós temos uma postura, desde o início dessa pandemia, estamos mantendo essa postura, tá certo? E quero também realçar que pastores se agregam a esse meu pensamento também, não só, são vários pastores, né? É claro que minoria no sentido do que nós apontamos, mas nós temos também pastores que eu vi essa preocupação, que é a minha preocupação, e que é a preocupação da Igreja do Nazareno no mundo todo, tá? Então, queridos, eu vi pouca gente preocupada com os irmãos, os membros da igreja, preocupados com as ovelhas, com vocês. Eu vi pouquíssimos. Eu vi preocupação com a política, eu vi gente se sentindo maltratado porque eu não posso abrir a minha igreja. Eu vi gente preocupada com o aluguel que vai pagar, né? Porque não vou pagar aluguel. Eu vi muitas coisas, mas, irmãos, eu vi a minoria, o pequenininho, que está dizendo assim, eu estou preocupado com os irmãos, com as ovelhas, pouquíssimo. Então, queridos, eu quero dizer a vocês que nós vamos respeitar o decreto pelo seguinte, com muito respeito ao decreto. Primeiro, porque é um decreto governamental, tá? E nós temos que obedecer e temos que ser submissos às nossas autoridades constituídas. Nós não somos ilegais, nós somos legais. Então há um decreto. Há uma multa de 50 mil reais que quem paga, não é se houvesse uma multa aqui na igreja, quem iria pagar não sou eu. É o distrito, pastor Rubens, mas o pastor vai querer que ele pague. Claro que ele vai atrás do pastor que desobedeceu e tal, e vai querer que o pastor pague a multa que ele provocou. É a igreja, o pastor não, coitado, o pastor não, mas a igreja vai pagar, tem uma multa. Depois também quero expressar o meu apoio a esse decreto, porque a situação está muito complicada, muito difícil, muito mesmo. Foi 82% da capacidade das UTIs da nossa cidade comprometidas, já lotadas. Eu entendo também que esse decreto vem para que o Estado e o município eles possam respirar, ter uma forma de, enquanto está esse fechamento, eles buscarem criar mecanismos para aumentar a capacidade de UTI. Eu vi também um dos governantes falando de que estaria buscando uma usina de oxigênio. Queridos, o que eu vi em Manaus, eu não queria que a gente passasse nem perto do que aconteceu em Manaus, queridos. Irmãos, eu vi pessoas pela televisão na porta do hospital morrendo sem respirar. Não tem oxigênio. Não tem oxigênio. E aí, vai fazer o quê? Né? Então, muitas pessoas pereceram se chegasse a uma situação parecida com Manaus, já pensou? Então, eu apoio a essa decisão, porque eu entendo que eles têm que ter um momento de respirar, de procurar, de amenizar um pouco. Muita gente não tem respeitado realmente, inclusive pastores mesmo. Não tem ligado para isso, está ligando nem nada, para nada. A igreja, do jeito que tiver, vai, da forma que puder, quiser chegar, chega, com máscara, sem máscara, é um amontoado em cima do outro. Tem alguns pastores, muitos pastores que estão seguindo, mas tem muitos realmente que estão assim, infelizmente. Não estão tendo o cuidado necessário. Por quê? Porque eu tenho observado que a visão prioritária não são as ovelhas, não é você, tá? São outras N questões que envolvem. Agora, não deixo de prestar minha solidariedade, no sentido que a gente deve ter cuidado para que os direitos não sejam suprimidos, a questão constitucional, né? A questão de que um abre e outro abre. Eu não estou querendo, olha,
o que o governo deve fazer é ser igualitário. Agora, nessa questão específica, agora, eu não quero saber disso não, eu quero saber da igreja. Essa questão é com eles. Eu quero saber atitude em relação à igreja, atitude em relação aos cultos. E eu achei coerente essa atitude, tá certo? De a gente dar um tempo. A gente já deu sem decreto, não lembra? No Natal, né? E ano que a gente deu uma parada sem decreto, teve decreto nenhum de prefeitura, decreto nenhum de canto nenhum. Nós decidimos, junto com a junta, parar. E paramos mesmo, quando viu que o negócio estava apertado. E está apertado agora de novo, e muito. Mais uma coisa boa, querido, estamos chegando, já muita gente da nossa igreja, muita gente não, uma porção de pessoas já foram vacinadas, já estamos felizes com isso. Algumas pessoas sobreviveram ao Covid, graças a Deus por isso. E estamos caminhando para algo melhor, está chegando vacina está chegando em quantidade razoável. Nesses dias nós estaremos todos vacinados para a honra e glória do Senhor e estaremos resolvendo essa situação. Mas agora, no momento, eu quero me acostar e vou dizer a você que eu vou respeitar esse decreto, tá bom? Esse decreto, eu não vou nem porque eu quero, é porque eu tenho que respeitar, é um decreto, né? Então, estamos fazendo o possível, o melhor que a gente pode para ajudar as nossas autoridades constituídas, tá? Nós estamos fazendo a nossa parte de sacrifício, tá? Entendo e respeito as opiniões divergentes, mas continuo e entendo e acho que o decreto veio em boa hora, tá? E acho que nós devemos respeitar, e eu, como primeira igreja do Nazareno de João Pessoa, nós vamos acatar. E a partir desse momento nós vamos ter os nossos cultos via internet, tá? E teremos a programação via internet. Estaremos todo dia, até o dia 10, em oração permanente, todos os dias, todas as noites, às 20 horas, nós temos culto de oração, tá? E vamos ter até o final desse momento, tá bom? Então, peço a compreensão dos irmãos. Gostaria que os irmãos entendessem que a nossa opinião, o nosso alvo é resguardando os irmãos, as ovelhas, as pessoas, tá? Que são muito importantes para nós. Nós já sofremos muito, a nossa igreja teve, a nível mundial, teve uma perda muito grande. Só no Peru, numa reunião que infelizmente um pastor fez com a sua liderança, uma igreja muito grande, reuniu um monte de líderes, mais de 100 líderes. Desses 100 líderes, 50 morreram, 100 pegaram Covid, 50 pastores faleceram no Peru da nossa igreja. 50, foi uma tragédia. Nós estamos refazendo o trabalho de anos a fio, de moldagem, de trabalho com pastores. No Rio de Janeiro já perdemos 11 pastores. Em São Paulo, 5 a 7 pastores já faleceram. Então a situação é grave, é grave. A situação não é para brincadeira, para a gente estar com achismo, a gente está achando que não sei o que, eu estou, não, chateadinho, não é. É para a gente buscar uma visão de proteção das ovelhas, tá? Esse é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é isso aqui não é esse prédio, não é. A igreja do Senhor somos nós. Que Deus nos abençoe, peço a vocês a compreensão e estaremos à medida do passar do tempo informando, dando as informações, né? Se reverterem este decreto, com certeza será revertido, né? E domingo que vem muitas igrejas terão cultos, menos a nossa, que será via internet, tá? Decretado ou não decretado, nós estamos fechados, pelo menos até o próximo domingo estaremos fechados com culto via internet. Se revogarem, está uma pressão muito grande lá para o governo, e o governo não, volta 30%, daqui no outro domingo nós vamos analisar isso juntamente com a junta. Mas domingo que vem, pode ter certeza, com decreto, sem decreto, leto, eu já estava querendo já
assim fazer sem decreto de ninguém, tá? E quanto mais com decreto que eu tenho que respeitar, mas que nós estejamos em oração. Isso vai ser a salvação para essa situação, é a oração. Vamos aproveitar e vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, nos abençoa a nossa igreja, abençoa as igrejas, Senhor, também na nossa cidade, dai sabedoria a cada líder, a cada pastor, ó Pai, que Tu esteja agindo, nos fortalecendo, trazendo a Tua graça, ó Deus, nessa situação. Pois nós oramos, pedimos, sabemos que Tu és o Senhor dos senhores, que tudo está no Teu controle, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, que Deus nos abençoe.